Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, até o versículo de número 7. Agradecer a Deus pela vida do evangelista Júnior Penha, do João Vitor, que estiveram lá há poucos dias em Nova Aurora, estiveram participando conosco numa cesta de conferência missionária de avivamento. Foi uma alegria recebê-los. Também evangelista Vinícius de Paula, nosso amigo, carregador de tantas lutas e experiências, doutor Everton Rodrigues e tantos outros que eu estou vendo aqui. Nosso carinho, nosso abraço. Você que localizou o texto pode dizer amém? Palavra do Senhor nos diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nós nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Você pode se assentar com o coração aberto para a palavra do Senhor, e eu faço aqui a introdução desta mensagem diante do texto que acabamos de ler. O texto traz para nós a importância, a consciência da nossa própria identidade em Deus. O texto de Efésios, ele é lapidar ao ponderar a percepção daquilo que a obra do pecado fez contra nós, aquilo que a obra de Deus fez por nós, aquilo que a obra de Deus realizou em nós e aquilo que a obra de Deus faz através de nosso intermédio. Este texto é um texto pastoral de instrução à igreja em Éfeso e traz a reflexão muito clara, a descrição da nossa própria identidade diante da obra que nos é colocada neste texto. A primeira informação deste texto coloca a posição espiritualmente definida à luz das Escrituras, naquilo que representa a nossa realidade antes da conversão, antes de Cristo, antes da salvação gloriosa. A nossa posição espiritual era uma condição exatamente descrita pelo apóstolo Paulo no primeiro verso deste texto. Nossa condição sem a salvação, a nossa condição era absolutamente desesperadora. O diagnóstico deste homem é o diagnóstico de morte. Ele está morto. A nossa realidade espiritual sem Cristo era uma realidade de morte, não apenas doente, mas morto. E o texto nos desafia exatamente a necessidade não de restauração deste homem caído por conta do pecado, mas da necessidade então da ressurreição espiritual, de nascer de novo. O texto nos desafia exatamente a esta condição e a esta realidade e nos remete a quem éramos sem Cristo. E o texto nos fala que estávamos
mortos em ofensas e delitos, mortos em ofensas e pecados. O que essa expressão quer naturalmente dizer? Ela quer nos dizer que nós vivíamos em morte espiritual. Havia uma separação da vida de Deus. Naturalmente, em consequência do pecado, o salário do pecado é a morte, e esta morte é espiritual. O homem sem Deus, o homem sem a salvação de Cristo, o homem sem o conhecimento de Cristo, ele é alguém que está morto espiritualmente. Não há vida espiritual. Todos os seus sentidos espirituais estão plenamente desativados. Na verdade, os seus sentidos espirituais estão inativos. Ele não tem capacidade de entender, de apreciar as coisas espirituais, as coisas do reino de Deus. Ele não responde a qualquer estímulo espiritual porque está morto. Não há vida espiritual. Um cadáver não vê, um cadáver não ouve, um cadáver não sente. Ele não tem fome, ele não tem sede, está morto espiritualmente. E uma pessoa espiritualmente morta também não tem audição espiritual, ela não consegue ouvir a voz de Deus. É por isso que ela não suporta a pregação da palavra, porque ela está morta espiritualmente. Primeiro, porque não ouve; segundo, porque não entende. Está desativada a sua audição espiritual, está morta espiritualmente. Também não tem olfato espiritual, não sente nada, não se identifica com as realidades espirituais, está morto espiritualmente. Alguém que está morto espiritualmente também não tem paladar, não tem apetite pela palavra de Deus, e também não tem refinamento de sabor, não sabe distinguir aquilo que tem sabor e aquilo que não tem, porque na verdade está desativado o seu paladar espiritual, não tem tato espiritual. Isso significa que não há prazer nas coisas de Deus, isso não há prazer nas coisas do reino de Deus. Quando alguém está morto espiritualmente, alguém não tem visão espiritual. O texto está nos desafiando a esta realidade, nos lembrando a nossa condição, a nossa identidade do que éramos sem Cristo. Éramos alguém que estava morto nos seus pecados e afrontas contra Deus. Na verdade, esta era a nossa realidade, a realidade da igreja de Deus, este povo que foi chamado da sepultura espiritual para o trono da graça de Deus. Esta era a nossa realidade. Mas quando olhamos para este texto, o texto também nos revela, pastor Tarsis, exatamente esta condição, a condição da nossa realidade sem Cristo, sem a salvação. Era a qualificação da desobediência. Está no versículo 3, entre os quais também nós antes andávamos nos desejos da nossa carne. Isso significa em desobediência à palavra, em desobediência aos princípios de Deus, em um estado de depravação total, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Na verdade, um contexto de escravidão do pecado, porque o mundo, Satanás e a carne os escravizava, nos escravizava. E o texto então diz, por conta desta realidade em que o homem estava absolutamente dominado pelo mundo, pelo sistema, pelos valores que contrariam aquilo que representa a palavra de Deus na sua história, na sua vida. O mundo também, com todos os valores, afrontando os princípios de Deus nele, ele está escravizado, ele está em um estado de desobediência e, portanto, a sua natureza é uma natureza absolutamente pecaminosa. O texto diz então que ele se qualifica como filhos da ira, porque no estado de desobediência, a ira de Deus vem sobre aquele que está em rebeldia, em desobediência. E o homem sem Deus, naturalmente, está
condenado. O homem sem Cristo, ainda que ele seja moralmente louvável, ainda que ele tenha boas decisões sociais, sem Deus não há para ele salvação. Ele está condenado porque está num estado de desobediência a Deus. O texto qualifica exatamente esta realidade, a realidade da nossa história, a identidade do que éramos filhos da ira. O texto também, nos versos subsequentes, exatamente no versículo 12, o texto está dizendo a nossa posição, a nossa identidade sem Cristo, sem a salvação, antes da conversão. E o texto diz no versículo 12: antes, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O texto paulino está qualificando exatamente a realidade, a classificação daquilo que éramos como gentios, numa falência espiritual, sem Cristo, ou seja, sem a salvação, segundo, fora do ciclo daqueles que adoravam a Deus, que é a comunidade de Israel neste tempo. Portanto, não pertencíamos a Israel, estávamos na condição de gentios, separados de Cristo, longe das alianças e dos pactos de Deus, alheios a esses pactos, e por esta razão a condição de desesperança, sem esperança e sem Deus. Na verdade, um dos grandes teólogos, ao explicar esse texto, ele diz que o nosso futuro, o futuro dos gentios sem Cristo, era uma noite sem estrelas, exatamente porque uma vida sem Cristo é uma absoluta tragédia. Uma vida sem Cristo é uma verdadeira tragédia. O início da história sem Cristo será e prenunciará um final catastrófico e horrível. Sabe por quê? Uma vida sem Jesus, uma vida sem Cristo é uma vida de tristeza. Uma vida sem Cristo é uma vida de sofrimento sem qualquer alento. Uma vida sem Cristo é uma vida de desordem, de miséria, de maldição. Mas eu quero glorificar a Deus, porque uma vida com Cristo, uma vida com Deus, é uma vida verdadeiramente vida. O texto nos desafia a essa reflexão, porque uma vida com Cristo é exatamente um paradoxo. Uma vida com Cristo é uma vida de esperança. Você pode crer que o amanhã será melhor do que foi hoje. Você pode estar enfrentando desafios, dificuldades, adversidades, mas com Cristo há esperança, com Cristo há paz, com Cristo há proteção, com Cristo você tem vitória, com Cristo você tem a certeza de um amanhã glorioso, porque a presença de Cristo, ela garante vitória. A presença de Cristo neutraliza todas as ações do diabo contra as nossas vidas. A palavra do evangelista diz que Satanás veio para roubar, veio para matar, veio para destruir, e uma vida sem Cristo dá plena legalidade para que Satanás possa fazer a festa e conjugar os verbos da destruição. Mas uma vida com Cristo está debaixo do sangue do Cordeiro, e a palavra do Senhor diz que ele se afasta do mal, porque com Cristo há proteção verdadeira. Com Cristo verdadeiramente a vida é abundante. Você pode dar glória a Deus? A vida com Cristo é salvação. E à luz do Evangelho, nós encontramos a luz da vida. Porque a vida com Cristo nos qualifica a viver a plenitude daquilo que Deus tem para o homem na sua salvação. Mas quando olhamos para o texto da palavra do Senhor e remetemos a esse exercício de reflexão da nossa identidade sem Cristo, nós também, à luz do que o evangelista João declara,
a nossa realidade era como a dos filhos do diabo. O texto diz, João, capítulo 8, versículo 44, vós tendes por pai ao diabo, porque quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Jesus estava explicando a filiação para os judeus, que embora fossem filhos de Abraão, não eram filhos de Deus, e por conta de fazer a vontade do diabo, eram filhos do diabo. Esta era a nossa identidade. E no exercício pedagógico, eu quero que você repita comigo: mortos em pecados e delitos. Você pode dizer isso? Mortos em pecados e delitos. Filhos da ira. Filhos do pai da mentira. Sem Cristo, sem Deus. Éramos o que éramos. Mas quando nós olhamos para este texto e fazemos a pergunta: o que nós somos em Cristo? Qual é a nossa identidade em Deus a partir da salvação de Cristo em nossa vida? Quando olhamos para esse texto e entendemos o que Cristo fez por nós, com a salvação plena, com a regeneração, com a justificação dos nossos pecados, possibilitando exatamente uma nova identidade. Que identidade é essa? O texto também no verso 1 do capítulo 2, revela esta identidade, que antes era morte, mas agora é vida. Fomos vivificados. O texto no versículo 4 e versículo 5 diz: por sua riquíssima misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, deu-nos vida, nos vivificou juntamente com Cristo. É por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, que nós não somos salvos pelos nossos méritos, nós somos salvos por obra da graça e da misericórdia de Cristo. E este amor manifesto na cruz do Calvário, que verdadeiramente nos produziu pelo poder do Espírito Santo a ressurreição espiritual, e então recebemos nova vida. Que vida é esta, pregador? É a vida de Deus em nós, é a vida de Deus em nós. Você pode glorificar ao Senhor, porque a vida de Deus em nós. Mas o texto de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, irmã Noêmia, o apóstolo Paulo está declarando a nossa identidade em Cristo, a partir da salvação. E o texto diz claramente: antes, se alguém está em Cristo, agora é nova criatura. Nova criatura é: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que significa? A natureza divina em nós, ela produz uma transformação espiritual radical, ela produz em nós uma transformação espiritual completa. Somos uma nova criatura. Isso significa que não é uma mudança tão somente de cultura e valores, é uma posição nova, é um estilo de vida novo, é um novo propósito. Em Cristo nós somos transformados, a nossa mente é transformada pela renovação do entendimento, e verdadeiramente nós vivemos uma nova vida, nós vivemos em novidade de vida, porque essa é a nossa identidade espiritual a partir de Cristo. A nossa identidade espiritual a partir da salvação não somente nos possibilita uma nova possibilidade de recomeço, de reconstruir a nossa história,
a partir do novo nascimento, a partir da transformação, a partir da regeneração, somos uma nova criatura, há uma ressurreição espiritual, é uma nova vida que Deus nos dá, mas com essa nova vida, nasce então a responsabilidade que o Senhor também nos posiciona como identidade daquilo que somos e aquilo que é a nossa missão. E então o apóstolo Paulo diz: por conta desta nova condição, que remete à nossa cidadania espiritual, somos cidadãos desta terra, e aqui nós temos direitos, obrigações e deveres, como pai, como filhos, como cidadão, mas somos cidadãos dos céus. E como cidadão dos céus, nós recebemos uma missão representativa. O apóstolo Paulo qualifica como a missão dessa dupla cidadania, porque somos cidadãos terrenos, mas somos cidadãos celestiais. E quando eu olho para a nossa identidade, se você olhar aí a sua identidade, você vai encontrar 4 elementos. Primeiro, o seu nome. Mas lá na sua identidade tem a data do seu nascimento, a partir do momento que você nasceu. Mas também na sua identidade existe um terceiro elemento fundamental, que é a sua filiação, revela quem é o seu pai. Mas a sua identidade tem também a sua nacionalidade. Qual é o seu país? E quando você transforma esse conceito para a realidade espiritual, nós entendemos, logicamente, que a nossa cidadania, ela tem também a missão estabelecida pelo próprio Cristo, de pregarmos o Evangelho de Cristo para o mundo. E é por isso que o apóstolo Paulo nos qualifica e nos identifica, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, como embaixadores da parte de Cristo. Você não é simplesmente um curitibano, alguém que mora nessa cidade. Quando você está trabalhando, estudando, fazendo qualquer coisa, você não é simplesmente um cidadão deste país, desta nação. Você também é cidadão do céu. E como cidadão do céu, você é embaixador da parte de Cristo. E como embaixador da parte de Cristo, você está representando o seu país. Você está representando a Canaã celestial. Você está representando o seu país celestial. Aqui nós somos peregrinos. Aqui nós somos forasteiros. Nós estamos representando o nosso país, a nossa pátria celestial. E a pátria diz muito sobre alguém. A pátria diz, a pátria revela quem é na verdade a lei que ele observa. E verdadeiramente a nossa lei não é só a Constituição Federal. A Constituição Federal tem as suas aplicações, mas a lei da nossa pátria é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a lei da nossa pátria. Ela que determina quais são os nossos valores, é ela que determina qual deve ser a nossa cultura, é ela que determina qual é o código de ética e valores que devemos observar. É a palavra de Deus que é verdadeiramente a nossa lei maior. E no conflito entre a lei dos homens, da cidadania terrestre, e a lei do Senhor, que é a palavra de Deus, o apóstolo Pedro diz: importa obedecer a Deus, importa obedecer a palavra de Deus, do que a lei dos homens. A pátria diz muito sobre alguém, diz qual é a autoridade maior. Nós oramos, nós observamos a recomendação apostólica de reverenciarmos, honrarmos as autoridades constituídas. Mas quem tem a última palavra a nosso respeito não são as autoridades constituídas humanas. A autoridade maior
é o Senhor. Quem detém a última palavra sobre a sua vida é o Senhor. A palavra do Senhor é que detém a última palavra sobre a sua história, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua vida. É Ele a autoridade maior. Mas a pátria diz muito. A pátria informa qual é a fonte de sustento do embaixador. E o seu embaixador, a embaixada de qualquer país, é que patrocina o seu representante. Na verdade, você tem um patrocinador. A fonte de toda a provisão não vem da mão do seu patrão. A fonte de provisão não vem dos seus negócios ou da sua empresa. A fonte de provisão e sustento vem do seu país. É o Senhor que cuida, é o Senhor que prospera, é o Senhor que provisiona, é o Senhor que verdadeiramente cuida e sustenta você. Eu preciso dizer para alguém aqui esta noite que Ele verdadeiramente cuida de você. Ele cuida de você, Ele patrocina você, é Ele que te veste, é Ele que te alimenta, é Ele que cuida de você. É dele, por Ele, para Ele, e é por Ele que Ele verdadeiramente cuida de ti. Somos embaixadores da parte de Cristo. Mas o texto da palavra do Senhor nos qualifica como filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, está escrito: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Naturalmente, à luz da perspectiva bíblica, somos criaturas, todos somos criaturas de Deus. Mas a identidade espiritual da nossa realidade em Cristo nos qualifica como filhos, filhos de Deus, por conta do relacionamento íntimo e pessoal com Cristo. E o que determina esta filiação é a fé. O texto está dizendo: aqueles que creem em seu nome. A palavra que o Espírito Santo ecoa na minha alma, e eu compartilho convosco esta noite, é esta: precisamos resgatar a nossa identidade como filhos. O texto diz que nós não recebemos o espírito de escravidão, antes estando em temor, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Recebemos o espírito de adoção de filhos. E a adoção confere nome e confere herança. A adoção confirma este relacionamento de proteção do pai para o filho. Eu quero declarar em alto e bom som para alguém que precisa ouvir esta palavra: você tem um pai. Você não está sozinho no mundo. Você tem um pai, e o pai cuida de você. Não é um pai desleixado, não é um pai que não se importa, é um pai que se preocupa nos mínimos detalhes. O texto de Isaías diz que o interesse dele é que tudo verdadeiramente dê certo. O interesse dele é que tenha paz. O interesse dele não é mal a vosso respeito. O interesse dele é que você vá bem. Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que ama você. Eu preciso dizer em alto e bom som: você não está órfão no mundo. Você tem um pai que ama. Você tem um pai que cuida. Você tem um pai que protege. Você tem um pai. Pastor Gabi, o meu pai que está aqui, ele diz uma frase extraordinária, e ele sempre me ensina esse valor: a presença de um pai numa casa. E ele disse isso muitas vezes para mim: filho, você às vezes não precisa fazer absolutamente nada.
O pai não precisa fazer nada, só a presença de um pai dentro da casa resolve. E eu preciso dizer para você que o teu pai está contigo, a presença do teu pai está com você. Eu preciso que você entenda que precisa resgatar a autoridade de filho. Você tem um pai, você precisa ter mais ousadia, você precisa ter mais fé, você precisa ter mais intrepidez. Você tem um pai, e o pai, ele abre possibilidades. O pai, ele cria caminhos e portas aonde não tem, porque o pai, ele é o dono do ouro e da prata. O pai, ele pode mudar gerações. O pai, ele pode mudar circunstâncias. O pai sabe tudo o que é necessário. Jesus disse: não precisa de argumentos repetitivos, vãs repetições nas suas orações, porque você tem um pai. O pai sabe o que é necessário. E eu vim dizer para você que você tem um pai. Ele vai prover na hora certa, na medida certa, na quantidade certa, naquilo que você precisa, porque verdadeiramente você não está sozinho no mundo, você tem um pai. E o texto de Romanos diz mais: agora nós não somos mais escravos. Evangelista Oséias, nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Ei, meu irmão, essa é a nossa identidade. Nós somos família de Deus. Tem gente acreditando no argumento dos desigrejados, enquanto a palavra de Deus nos qualifica e nos identifica como família de Deus. É um valor absolutamente extraordinário. Que privilégio ter uma família, que privilégio fazer parte de uma família, que privilégio ter um pai. Por isso que você veio aqui a esta igreja, e é por isso que você serve ao Senhor nesta igreja, porque esta igreja não é apenas um lugar para você frequentar. Aqui é a família de Deus para você pertencer. Mas a palavra do Senhor diz mais da nossa identidade no presente, daquilo que somos em Deus a partir da salvação de Cristo. Pastor Manassés, a brevidade e as contradições da vida são absolutamente realidades que nos surpreendem. A vida, com as suas contradições, a vida, na linguagem do apóstolo Tiago, passageira, um sopro, um conto ligeiro, um vapor que aparece e logo desvanece. A vida que é esta luta diária, de guerras intermináveis, de desafios que vencemos hoje, mas amanhã tem outros desafios para vencer. A vida que alguém já qualificou nas suas contradições como um vale de lágrimas. Mas quando olhamos para a vida, nós identificamos também à luz da palavra de Deus a realidade inquestionável da certeza de que como administramos e como somos mordomos desta vida, haverá um juízo depois da morte, porque o texto de Hebreus diz que o homem está destinado a morrer uma vez só, vindo depois disto o juízo. É por isso que o apóstolo Paulo, diante da realidade temporal desta existência, muito além de qualquer fundamento filosófico, ele declara: se nós esperamos para Cristo para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Há uma tradução desse mesmo texto. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens.
Porque à luz desta palavra, da palavra de Deus, a nossa identidade em Cristo recebe o compartilhamento, de certo modo, de um dos atributos divinos, chamado eternidade. Essa semana que se passou, nós perdemos, o Senhor chamou um dos jovens mais brilhantes do Ministério do Louvor, da pregação, aqui de Curitiba. Perguntas sem respostas. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, entendemos que não houve um ponto final. A história não acabou aqui. Em Cristo, a morte não é o fim. Em Cristo, a morte, na verdade, é um portal para a eternidade com Ele. E o apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 24, diz: aqueles que ouvem a minha palavra, aqueles que creem em mim, na verdade, têm a vida eterna. E não entrará em condenação. Isso significa, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós nem seremos parte do cortejo de julgamento. Nós verdadeiramente já sairemos vitoriosos. E o texto diz que passaremos da morte para a vida. E João capítulo 11 diz que ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim nunca morrerá. O mesmo texto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, demonstra o fundamento da nossa esperança, que é a eternidade, através do poder da ressurreição. Esta é a doutrina fundamental da nossa fé. A morte e a ressurreição de Cristo é o pilar da nossa fé. E o texto diz: se Ele morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas como Ele morreu e ressuscitou, há uma viva esperança. E o texto diz que da mesma maneira que Ele morreu e ressuscitou, também nós. O texto garante a ressurreição, o texto garante a eternidade com Ele. E há pelo menos 57 menções sobre o tema da ressurreição nas cartas paulinas. E um deles é lapidar. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, está escrito: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram em Cristo têm a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É por isso que a igreja é a comunidade da esperança. A igreja acredita, a igreja crê, a igreja professa, a igreja declara: se Cristo ressuscitou, também nós vamos ressuscitar. A vida eterna nos qualifica exatamente na identidade que a palavra de Deus nos posiciona. Aquilo que somos, eu e você não somos absolutamente, dentro desta perspectiva, mortais. A palavra do Senhor garante a eternidade, e então eu e você somos homens e mulheres da eternidade. E eu quero que você repita comigo de maneira didática e pedagógica o que nós somos: vivificados, nova criatura, filhos de Deus, embaixadores da parte de Cristo, homens e mulheres da eternidade.
Você pode dar glória a Deus? A notícia é a palavra de Deus para o teu coração. Vai chegar o dia, vai chegar o momento daquilo que em Deus nós seremos. Pastor Selmai, e o texto diz, 1 João capítulo 3, versículo 2. E veja como a palavra de Deus ela se harmoniza. E essa é uma das características e peculiaridades da palavra de Deus. Ela se harmoniza a todo o tempo. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz: agora, nós somos filhos de Deus. Mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos. Você pode dizer essa palavra? Seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Romanos capítulo 8, versículo 17. Eu preciso repetir esse argumento. A palavra de Deus se harmoniza sempre. E se nós somos filhos, logo seremos herdeiros, também herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós seremos herdeiros de toda glória. E eu preciso fazer pelo menos 4 aplicações. E eu preciso declarar ao teu coração: a glória é maior do que o teu sofrimento. Você pode dar glória a Deus por isso? A glória é maior que o teu sofrimento. Segundo, a recompensa será maior do que a sua dor. Você crê nisso? Você pode ir dando glória a Deus? A recompensa será maior do que a tua dor. A terceira aplicação: o trono é mais alto do que qualquer cruz. E eu aprendi isso já nos primeiros dias da minha fé. Aqui é cruz na terra, mas coroa de glória no céu. Você crê nisso? Você é herdeiro de toda a glória. E por isso 1 Coríntios 2, 9 diz: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E eu termino. Esta leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Diga para esse irmão ao seu lado: você é herdeiro de toda a glória de Deus, como co-herdeiro de Cristo. Eu concluo. Diante do que éramos, diante do que somos,
E diante do que seremos, o que devemos fazer? E a palavra do Senhor nos recomenda que nos dediquemos integralmente a Ele. Romanos 12:1, apresenteis então o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É dedicação integral, corpo, alma e espírito. A graça que não é apenas de graça, mas não é barata, é a graça que nos transforma em discípulos. E o discipulado custa tudo que temos e somos. É dedicação integral. O que fazermos diante do que éramos, do que somos e do que seremos? É pensar nas coisas lá do alto. Pense aí nas coisas que são de cima. Isso fala da mente. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Isso fala do nosso foco, que não pode ser apenas horizontal. O nosso foco tem que ser vertical. Nosso alvo é o céu. O nosso destino é o céu. A sua mente precisa estar no alto. Porque quando a tua mente e os teus olhos estão no alto, tudo que te acontecer aqui nessa esfera é pequeno em comparação àquilo que vem do alto, aquilo que te espera lá do alto. A nossa mente precisa estar focada verticalmente no alto. Mas a carta de Apocalipse nos recomenda que diante daquilo que éramos, somos e seremos, a nossa resposta, o nosso parecer, o nosso comportamento precisa seguir a orientação deste apóstolo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Mas quem é santo, santifique-se ainda. Eu vou usar uma linguagem que você talvez conheça. Nunca antes na história da sua vida, esta prioridade elementar da vida cristã grita nos nossos ouvidos pelo Espírito Santo. É tempo de santidade ao Senhor. Santifica. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Mas quando olhamos para essa realidade do que éramos, do que somos e do que seremos, o nosso posicionamento, a nossa conduta deve estar inspirada no comportamento do apóstolo Paulo, que declarou no final da sua carreira: eu combati o combate, eu acabei a carreira, eu estou guardando a fé, e eu sei que há uma coroa que me espera aguardada, mas não é somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Tito escreve na carta pastoral, aguardando a está escrito, aguardando a bem-aventurada esperança, que é o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, esperando e amando a sua volta. Essa perspectiva da iminência da volta de Jesus deve ser uma consciência diária diante daquilo que nós somos e daquilo que nós seremos. Todos os dias você deve se levantar e dizer: pode ser hoje a volta de Jesus. Pode ser hoje o último dia. E diante de todos os desafios da última hora da igreja na terra, o nosso sentimento e a declaração da nossa alma
deve ser essa: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Com a permissão do pastor, eu quero que você fique de pé. Eu quero orar por você bem rapidamente, nesses 2 minutos que tenho, pastor Eduardo. Por você, que diante desta reflexão bíblica, o que você era, o que você é e o que você será, o seu posicionamento, e você quer renovar o seu compromisso de se dedicar mais ao Senhor, de ser o melhor crente, de ser o melhor obreiro, de ser um melhor servo de Deus, de fazer mais, de se dedicar mais, integralmente, corpo, alma e espírito, de focar a sua mente e o seu coração no alto, nas coisas lá de cima. As coisas da terra estão te colocando aqui. Você precisa mudar o foco, intensificar o foco para as coisas lá do alto. Eu quero orar por você, que deseja mais, que deseja se santificar mais, e pedir ajuda ao Espírito Santo para se separar mais do pecado do mundo, e se santificar mais ao Senhor. Eu quero orar por você, que deseja poder do Espírito Santo, para que isso seja uma realidade no seu coração. Eu quero que você saia de onde você está e corra aqui na frente, em nome de Jesus, para orarmos por você, para que o Espírito Santo te encha mais de graça e poder. Eu quero orar por alguém que quer ser cheio do Espírito Santo. Eu quero orar por alguém que quer ser cheio da glória de Deus. Eu quero orar por alguém que quer ver o sobrenatural. As tuas realidades estão no alto, não estão aqui na terra. O teu contentamento está no alto. Alguém que quer ser cheio, alguém que quer receber poder do Espírito, alguém que quer verdadeiramente ser avivado, alguém que quer os dons espirituais, alguém que quer refletir o caráter de Cristo no fruto do Espírito, alguém que quer verdadeiramente a glória de Deus. Lamaia suria calabaxuria bahai. Alguém que precisa resgatar a sua autoridade de filho, porque tudo que o pai tem é teu, tudo que ele tem é teu. Você precisa usar dessas prerrogativas, dos direitos da sua filiação, e ser mais ousado na sua fé, e ser mais intrépido na sua fé, verdadeiramente viver o sobrenatural, viver na dimensão da fé, viver no impossível de Deus, porque Ele pode fazer possível, porque você é filho. Eu quero orar por alguém que verdadeiramente quer resgatar esta identidade de filho. Haramaia suricalabakalabas. A liberdade no Espírito. E a palavra diz: aonde o Espírito está, a liberdade. Uriacalamasuricantorebacalasandarabá. Quem reconhece a sua identidade espiritual não perde a sua autoridade. Quem exerce a sua autoridade cumpre a sua missão. E quem cumpre a sua posição espiritual vive toda a plenitude de Deus. E eu preciso dizer, Deus não quer que você viva uma identidade mesclada, uma identidade pela metade e distorcida. Ele quer que você viva a plenitude daquilo que você é em Deus, aquilo que você é à luz da palavra, aquilo que você é diante do Senhor. Eu oro por você. Você que ficou no banco, se você puder levantar a sua mão direita, em intercessão aos nossos irmãos, nós vamos declarar sobre eles mais graça, mais poder, mais unção, mais ousadia, mais trepidez,
Pai, no nome de Jesus, pela sua palavra, declaramos o poder do teu Espírito. Pela tua palavra, declaramos a tua glória. Pelo poder da tua palavra, declaramos verdadeiramente, Senhor, que os níveis da nossa fé sejam fortalecidos, que a esperança seja renovada, que a unção, que a graça para vencer o pecado, que a unção e a graça para vencer o mundo, que a unção e a graça para vencer todas as artimanhas e investidas do diabo sejam sobre a vida desse homem e desta mulher, que não é simplesmente mais um cidadão de Curitiba, mas é um cidadão celestial, que é filho de Deus, que verdadeiramente está entendendo a sua posição espiritual e está resgatando esta autoridade no Espírito e pelo poder do Espírito. E por esta razão eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pela tua graça, pela tua glória, Senhor, usufruto desta realidade. Senhor, nós pela tua palavra nos posicionamos como filhos e queremos ver com os teus olhos, queremos possuir com os teus olhos, queremos, Senhor, verdadeiramente representá-los como embaixador, queremos, Senhor, viver esta representação na sua plenitude. Oh Espírito de poder e graça, compartilha conosco a autoridade, dons espirituais, compartilha o mover e a unção, a dinâmica do teu Espírito, para sermos exatamente aquilo que o Senhor nos identifica e vivermos plenamente a nossa identidade. É no nome de Jesus que oramos assim, para a tua glória, e abençoamos em nome de Jesus.